O tema da nossa meditação hoje pela manhã é Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 9. Porque Isaías capítulo 6, versos de 1 a 9, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia todo o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia a mim. É um texto maravilhoso, porque é um texto que foi escrito num momento de muita crise no reino de Judá. Foi escrito 2.700 anos atrás. Talvez alguns aqui estavam por lá, a turma do Matusalém, mas texto muito antigo. E reinava ali um rei chamado Uzias. Ele reinou 52 anos. Se quiser ler mais sobre ele, vai a 1 Crônicas capítulo 27. 2 Crônicas, digo. Ele reinou 52 anos e começou a reinar com 16 anos, e foi ótimo. Ele cuidou da terra, ele triplicou o território de Judá. Foi até onde hoje é Acaba, lá no sul da Jordânia, no Mar Vermelho. Fortificou com grandes fortalezas para trazer segurança para o povo. Onde tinha um oásis, ele investia na agricultura, ao ponto de que 2 Crônicas capítulo 27 diz que ele era um rei que amava a agricultura. E ele não só amava a agricultura, mas ele mandou construir celeiros imensos, aonde ele colocava o trigo que era plantado e colhido, para que nos momentos de dificuldade climática, a nação, o povo tivesse o que comer. Para todos os efeitos, ele foi um ótimo rei. E de repente, depois de uma lepra que ele contraiu ao tentar fazer o que ele não devia no templo do sumo sacerdote Acasias, ele morre. A nação entra em pânico, porque em seu lugar passa a reinar Jotão. E a grande pergunta da nação era: o que será de nós? Será que Jotão vai ser tão bom quanto foi seu pai? Será que vamos ter segurança? Será que vamos ter alimento quando precisamos? Será que vamos ter um pai neste rei? Lembra, era monarquia absolutista. Falou: será que vamos ter um pai? O que será de nós? Momento de grande tensão. No meio daquela tensão toda, onde o rei Uzias morreu, havia morrido, a nação tensa, a crise instalada, o povo precisando de uma resposta, Deus revela-se a Isaías. E ali em Isaías, embora seja um texto que seja usado para outros propósitos na Bíblia, na verdade é um texto para nos ensinar como reagir nos momentos de crise. Porque crise é sinônimo com vida. Todos nós passamos por dificuldade. Há pessoas que dizem, há igrejas que fazem propaganda afirmando: pare de sofrer. Ora, isso não tem nada mais antibíblico do que isto, porque no mundo tereis aflições. Negar uma realidade é pior do que qualquer outra coisa, porque você frustra as pessoas. Estamos orando aqui pela Cleusa, imagina quanto sofrimento ela está passando. É parte do viver sofrer. Agora, nós não somos budistas que afirmamos que na vida tudo é sofrimento. Deus nos livre, seria o inferno. Mas nós somos cristãos que afirmamos que passamos por lutas e dificuldades. Quando as lutas e dificuldades nos assolam, como a gente reage? Porque essa é a maior pergunta que temos a fazer para nos preparar para os momentos onde a situação complica tanto que a Bíblia mesmo chama de vale de sombra da morte. Quando estas coisas acontecem, o que fazer? 4 coisas que Isaías tinha que aprender e que nós convém que aprendamos para sobrevivermos ao dia mau de uma forma melhor.
Primeira delas, primeira pergunta que Deus queria que ele aprendesse, era a pergunta de, diante das crises e dificuldades, quem você vê? Porque Isaías tinha uma opção. A opção dele era ver o cadáver do rei Uzias ou ver o Senhor assentado no trono. Não é isso que o texto diz? Quem você vê quando a realidade das durezas solapa nossas vidas, solapa a minha vida, a sua vida? Esta é sempre a nossa escolha. Mas nós, seres humanos, nós tendemos mais para o lado negativo. A gente gosta do sangue, a gente gosta das notícias ruins. Parece incrível, mas é verdade. Eu nunca vi alguém sobreviver com um canal de televisão que só fala coisa boa. Vai à falência. Mas a gente passa um dia inteiro, se for preciso, vendo uma perseguição no automóvel com um helicóptero em cima. A gente gasta horas na frente da televisão vendo um ataque a uma agência bancária e o tiroteio. Nós gostamos de sangue. Essa é a grande verdade. E eu sou como vocês. E um dia Deus me ensinou uma verdade. Eu estava no Kurdistão, lá no norte do Iraque, em Erbil. Que lugar lindo, não houve guerra lá, é chamada a Nova Dubai, shopping centers para todo lado, 50 quilômetros da antiga cidade de Nínive, onde ao redor daquela cidade concentrou-se um grupo chamado Yazidis. Yazidis é um grupo étnico, de descendência étnica curda, mas que adoram, não são nem muçulmanos nem cristãos, eles adoram o diabo, o demônio, o mal, porque ninguém nunca falou de bem para eles. Os muçulmanos e os cristãos da região os chamam de feiticeiros, de endemoniados. Então, eles existem desde o IV século e ninguém nunca falou do bem para eles. A guerrilha veio, afiliada à Al-Qaeda, e cercou a região deles e a montanha onde eles usam para adorar, e cortou a cabeça de 25 mil homens. Diferentemente do que aconteceu na Síria, os do Iraque abusaram das mulheres. Cada uma das mulheres capturadas era abusada em média por 5 homens ao dia, e as levaram para Raqqa, a 230 quilômetros, já na Síria, e algumas delas conseguiram se libertar. Mulheres corajosas, maravilhosas, de 14 a 28 anos de idade, eu encontrei com elas. Quem não foi capturado, fugiu para o Erbil, para a região de Erbil, e ali construíram um campo de refugiados para 40 mil deles. E a notícia veio para a gente que estava na rede, que muitos estavam morrendo porque o calor chegou a 53 graus. Então, dentro das tendas, os velhinhos e as crianças que não podiam se locomover morreu 1.200 numa semana. E a notícia veio: vocês podem fazer alguma coisa? Nós acionamos a rede ao redor do mundo e levantamos numa semana como acho que $250 mil. Foi suficiente para comprar 43 mil aparelhos de refrigeração à água no Irã, que foram entregues lá através das igrejas. Então eu disse: eu vou aproveitar a oportunidade e vou lá, eu quero encontrar esse povo, essas mulheres. E eu pedi ao pessoal para marcar uma reunião com elas. O chefe do grupo, ele concordou e escolheu 15 para encontrar com a gente. Eu estava lá, elas começaram a dar o testemunho. Aquelas mulheres valorosas, corajosas, e ao falavam o nome da guerrilha, todas elas caíam, era baba, saliva saindo da boca dela, tudo traumatizado, uma coisa horrível. E eu chorando desconsoladamente, porque na verdade eu estava lá querendo ver a tragédia. Eu queria ver o cadáver do rei Uzias. De repente, no meio da conversa, mais de uma hora dentro da conversa, o líder lá falou: Dr. Dantas, nós já conversamos o suficiente sobre a tragédia. Eu queria lhe falar uma outra coisa. Falei: pois não. Ele falou: as Nações Unidas vieram aqui, colocaram água e luz, foram embora, nunca mais voltaram, mas nós somos tão agradecidos às Nações Unidas, pelo menos eles puseram água e luz. As ONGs vêm aqui, trazem comida, roupa e remédio, dão para a gente está sobrevivendo, mas vão embora. E nós somos agradecidos a elas, mas elas vão embora. Dr. Dantas, não tem muito cristão aqui nessa região, mas o que nos impressiona é que eles não têm muito a dar economicamente, mas o que tem eles repartem com a gente. Comigo estava um pastor curdo,
recém-convertido, já era pastor dele mesmo, foi ordenado para pastorear ele, era ele e a família dele, mas corajoso, raçudo das Assembleias de Deus. Ele falou, cristãos não são muitos, mas os que têm vêm aqui, nos ajudam como podem e ficam entre nós, nos amam. Eu fui lá para ver o cadáver do rei Uzias, e com aquelas palavras Deus me mostrou que ele estava sentado no trono. Demorou um pouco, visitei lá, e demorou um pouco, eu recebi um texto do pastor da Assembleia de Deus, diz: depois da visita, eu criei coragem, e depois de estar com eles por 2 anos, eu resolvi convidá-los para estudar, para aprender sobre isso, quisessem saber o que o cristianismo significa, porque ninguém nunca falou de Cristo e do cristianismo para eles. E ele disse lá: eu pensei que vinham uns 10, marquei a quadra do campo de refugiados para a gente se encontrar à noite. Para minha surpresa, não foram 10 que vieram, foram 4.000. E na hora do apelo, eu convidei-os para aceitar a Cristo, 2.000 se converteram. A gente vê o cadáver do rei Uzias, e Deus continua sentado no trono. Lá quando os refugiados chegaram na Alemanha, 1.200.000 no ano, todos eles quase passaram por Munique, porque é a maior estação de trem da Europa. E eles chegavam da Sérvia, da Grécia, dos lugares em Munique. E ao lado da estação de Munique é a Catedral Luterana, gigantesca. Milhares de pessoas podem sentar lá, e liberal. Ninguém estava, só tem uns velhinhos. A idade média lá deve ser uns 80 anos. A igreja mais perto do céu que você pode imaginar. E eles chegaram lá, e os velhinhos são firmes na fé, mas a denominação não é muito liberal. Eles tinham que dormir em algum canto, bateram na porta da igreja, pediram autorização. 1 ano antes deles chegarem, Deus colocou lá um pastor cheio do Espírito Santo, jovem, que foi para aquela igreja, porque era uma punição, a denominação não acredita nisso, e colocou o cara que era certeza de falir, porque jovem e inexperiente não ia conseguir manter a propriedade. Ele puniu o cara por ser cheio do Espírito Santo, mandou para lá. Era o cadáver do rei Uzias. Não sabia a denominação que Deus continua sentado no trono. Os refugiados vinham, todos eles odiando o Islã, porque o Islã destruiu a vida deles, batiam na porta da igreja: podemos dormir aqui? Não temos onde dormir. O pastor abriu a porta da igreja e ele me disse: nos 6 meses que se seguiram, a igreja era frequentada por 100 velhinhos, nos 6 meses que se seguiram, ele havia batizado 500 convertidos. É uma coisa maravilhosa. Quem você vê? Lá no Afeganistão, um médico muito famoso foi visitado pelo um líder do Talibã lá em Cabul. E o cara chegou e falou: eu vim aqui porque eu quero casar com sua filha. E ele falou: que filha? Falou: a sua, mas ela só tem 12 anos. Eu não estou acrescentando um pontinho ao caso, eu estou sendo honesto e verdadeiro no que eu estou relatando. Ele falou: mas a minha filha tem 12 anos. Ele falou: você não pode esperar um pouco? Ele falou: eu não posso esperar, porque no Islã você pode legalmente casar em geral, se é uma república islâmica, Sharia, a partir dos 9 anos de idade. A menina, porque Mohammed casou com Fátima aos 4, e ele tinha quase 50, mas ele esperou para ter sexo com ela aos 9. Então eles autorizam a casar aos 9. E ele falou: mas você tem até amanhã para decidir. Se você disser não, eu caso do mesmo jeito e mato vocês. Aquela noite, na angústia do quarto, o médico muçulmano, ele desesperado, ele viu um vulto luminoso no quarto. E aquele vulto disse assim para ele: pega o que você pode e saia com a sua família hoje à noite, eu vou levar você a uma terra de segurança. Ele falou: mas quem é você? Ele falou: você saberá quem eu sou, onde eu vou te levar. Quando eu chegar lá, grave essas palavras, você vai ver: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes. Ele conseguiu sair, levou mais de 1 mês para chegar finalmente na ilha grega, onde ele foi resgatado pela marinha e levado para aquela ilha grega. Só que nesse espaço de tempo, na Finlândia,
Em Helsinki, na igreja pentecostal central, pastor Mika, os refugiados começaram a chegar lá, a igreja intelectualmente muito treinada, muito recurso, resolveu vender, até a casa pastoral foi vendida para cuidar dos refugiados. E um grupo de pessoas, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, pediu à igreja para ajudá-los a montar uma clínica na Grécia para receber os refugiados chegando. A igreja vendeu uma casa, bancou a clínica lá na ilha onde chegou o médico do Afeganistão. Quando ele desce, eu tenho as fotos e tudo, quando ele desce do navio, junto com os outros refugiados que tinham sido resgatados no mar, e começa a andar, ele vê uma tenda amarela, grande, e naquela tenda amarela está escrito, em letras garrafais: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, Jesus Cristo. O pastor Mika me mandou a foto do batismo daquele médico. No dia que ele foi batizado lá em Helsinki, na Pentecostal Central, junto com ele foram batizados outros 300 afeganistães. A gente vê o cadáver, Deus continua assentado no trono. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer: quem a gente vê? A segunda pergunta é: o que a gente vê? Porque a gente tem a opção de ver um cadáver, ou a gente tem a possibilidade de ver, a opção de ver a vida se manifestando no meio dos cadáveres. Na linguagem do Ezequiel, a gente pode ver o vale dos ossos sequíssimos, ou pode ver o vento, simbolizando o Espírito Santo vindo e trazendo vida novamente aos ossos. Quem você vê? Esse é o território o que você vê, esse é o território dos contrastes. Lembra daquela experiência de Davi e Golias? Davi trouxe lá um misto quente para os irmãos que estavam lutando. A guerra naqueles dias era complicada, era até hilariante, porque você lê o texto lá em 1 Samuel 17, você vê que havia um pequeno vale, e os dois lados do vale ficavam a representação de cerca de 100 soldados, era a tradição. E um grupo gritava para o outro e mandava um campeão deles. No caso dos filisteus era Golias. No caso dos judeus, ninguém tinha coragem, porque o homem tinha 2,70 m. Então ninguém tinha coragem de ir. Por 40 dias, diz o texto, o grupo dos filisteus falava: não tem homem nesse grupo aí não. Os caras falavam: tem, mas está meio difícil. E tudo morrendo de medo de aparecer. De repente chega Davi, que era forte, era grande, ele matou um leão com suas próprias mãos, e ele ouve aquilo e falou: quem são esses que afrontam o exército do Senhor? Golias e os filisteus. Não é possível. E ele toma a decisão da inovação. Ele disse: eu vou a eles, vou com minhas pedrinhas e minha baladeira e vou resolver esse negócio. Contraste entre a mesmice de sempre e a inovação que pode levar a gente a um novo patamar. O que é que você vê? Porque quando a gente passa por dificuldades e problemas, não as que a gente cria para a gente mesmo, fruto do nosso pecado, mas a que a vida cria para a gente, as situações criam, os outros criam, a gente tem a opção de ou manter a mesma coisa. Imagina, já fazia 40 dias que ficava esse ritual. Tem homem aí? Não tem não, está todo mundo aqui mudando de sexo. Ninguém tem coragem, o cara é grande demais. Ficou um negócio estranho, mas era a prática da guerra naqueles dias. A guerra regional, localizada, não era grandes exércitos matando um outro, era assim. A mesmice havia levado eles àquele lugar. Primeira coisa que a gente aprende naquele episódio dos contrastes é que se você está em problema, tenta alguma coisa diferente, porque o que você faz até hoje levou você onde você está. Tenta alguma coisa diferente. Quem sabe, ao tentar alguma coisa diferente, você vai ser bem sucedido. Calvino chega em Genebra e viu, só estudava os ricos, os filhos dos ricos. Ele disse: tem que fazer alguma coisa, o problema está aí. Estão mantendo o controle e o domínio opressivo sobre os pobres, porque só os filhos do rico estudam. Ele criou a primeira academia com educação pública obrigatória da história da humanidade. A Associação Cristã de Moços lá na Inglaterra viu a Revolução Industrial
pai e mãe indo trabalhar, porque a crise era grande, e os filhos tomando bebida e começando a tomar droga no centro, nas ruas. Imediatamente criaram o basquete. Foram os cristãos que criaram o basquete para tirar os meninos da rua. Como não foi suficiente, criaram o futebol de campo. Foi a Associação Cristã de Moços que, diante das dificuldades, criou a inovação do esporte. No Uruguai, a Associação Cristã de Moços viu o frio muito grande, ninguém podia jogar futebol, criaram o futebol de salão. Cristãos criando as coisas para resolver os problemas. O grupo mais criativo da história da humanidade tem sido a igreja cristã, os cristãos. Quando viram os leprosos sendo jogados pelas famílias nos campos da Europa, criaram um leprosário. Quando viram os jovens não tendo mais onde estudar, depois de um certo nível, os dominicanos criaram a universidade que posteriormente transformou-se em Sorbonne em Paris. Os hospitais são criação cristã. Sempre lideramos no meio das crises, a prover alguma coisa nova. E no diálogo de Davi e Golias, você aprende essa verdade. A mesmice não vai levar a nada. Pense em algo novo no meio dos problemas. A notícia corre e eles vão até Saul. E Saul chama Davi e diz: vamos bater um papo aqui? Você vai mesmo? Olha, não adianta, o rei, você tentar demover-me, porque quem é esse incircunciso que se levanta contra os eleitos do Senhor? Ele falou: então pelo menos pega a minha couraça e a minha espada. São os recursos humanos que eu tenho que vai ajudar você a se defender. Davi até tentou, mas o cara era maior do que ele, quase o sufocou. Ele falou: rei, sabe de uma coisa? Segura a tua couraça, segura essa espada, eu vou em nome do Senhor. A batalha aqui, o recurso que você me ofereceu pode até ajudar, mas a batalha no seu núcleo central é espiritual. Os recursos têm que vir de Deus. Com a ajuda de Deus eu matei um leão e um urso. Olha que coisa impressionante. Sabe por quê, irmãos? Porque diante das dificuldades da vida, a gente tende a achar que a conta bancária vai resolver o nosso problema definitivo. Quando o avivamento aconteceu na Coreia, eles não tinham nada. As árvores estavam sem folhas, porque usaram o restante para... A guerra com os japoneses tinha acabado com tudo. Eles usaram as folhas para fazer chá. Não tinha cachorro na rua, porque comeram os cachorros. Eu comi cachorro lá e ninguém me falou. Comi o totó. Só falaram depois. Virou uma prática. E só tinham a Deus. Então eles construíram 126 montanhas de oração. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Levou 20 anos, mas a renda per capita pulou de 300 para 1.000 em 1972, por pessoa, né, per capita, e anual. Quando chegou a 1.000, a frequência nas reuniões de oração, das montanhas de oração, caiu 20%. Hoje, a renda per capita na Coreia é 23 mil, só existem 2 montanhas de oração. Muito cuidado, para não esquecer que até os recursos que a gente possa ter numa conta bancária, numa roupa boa, num sapato bom, num carro bom, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque se você esquecer isso, a prosperidade se torna irmã gêmea do secularismo. E aí a gente vai viver de ritual apenas, e a espiritualidade da vida perde o sentido. O que você vê quando os problemas lhe assolam? Nesses últimos minutos vamos pensar na terceira pergunta que ele precisava aprender: como você se vê? Porque primeiro é quem você vê, depois o que você vê, agora é como você se vê. Porque também tem 2 opções aqui. Isaías, no meio das dificuldades da nação, ele viu em primeiro lugar negativamente a si mesmo. Eu sou um ser impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é isso que diz o texto? Quem você vê? Um desgraçado? Ai de mim, estou perdido? Quando ele começa a fazer essa declaração, Deus manda um querubim, um ser angelical, sair do altar com uma brasa viva e tocar nos lábios, dizendo para ele: você era, você não é mais.
Agora você é um purificado, você é um agente da minha graça para essa nação. A tendência nossa dentro dos problemas é a autocomiseração, achar que ninguém gosta da gente, não todo mundo abandonando a gente, amigo virou as costas. Não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Você era talvez um Zé Ninguém no seu psique, mas agora você é filho do rei, filha do rei. Deus colocou você para ser um influenciador das boas novas. Deus colocou você para ajudar os outros que acham que não têm futuro a pensarem positivamente na vida e darem a volta por cima. Quando uns alunos da nossa universidade nos Estados Unidos formaram-se e foram para a fronteira do Camboja com o Vietnã em 73, o Khmer Rouge veio e matou 7 deles numa noite. Foram martirizados. 2 eram médicos, ex-alunos nossos da Universidade de Nova York, e 5 enfermeiros, numa tribo de 120 pessoas. Mataram. Uma coisa terrível. O filho desse médico canadense estava estudando na nossa universidade. Terminou o curso, ele e a sua esposa especializaram-se em medicina tropical e foram para a mesma vila no Vietnã. A igreja naquela época, a igreja cristã e missionária no país, quando houve a chacina, tinha mais ou menos uns 100 crentes. 3 anos atrás, o último sobrevivente daquela chacina veio para falar na formatura da nossa universidade, e eu conversei com ele e ele me contou a história. Ele disse que quando aqueles jovens chegaram lá, ele disse para os jovens: vão embora, senão vão matar os seus pais aqui. Ele falou, vão matar vocês como mataram os seus pais. E ele falou para aquele homem: se vocês valem tanto para Jesus que ele morreu por vocês, e se vocês são tão preciosos para os meus pais que eles deram aqui a vida por vocês, como podemos estar fora deste lugar? Eles ficaram ali, e o ano passado a igreja cristã e missionária no Vietnã batizou o crente número 1.200.000. Como você se vê? Você não tem nada de coitado ou coitada. Você é filho, filha do rei, para influenciar esse mundo, para melhorar, para o seu mundo de influência, o seu micromundo melhorar, porque se os nossos micromundos melhorarem, Curitiba melhora. E finalmente, o que você vai fazer com aquilo que você vê? Quem você vê? O que você vê? Como você se vê? E o que você vai fazer saindo daqui hoje com aquilo que você vê? Porque Deus pergunta retoricamente a Isaías: você viu? Você agora é purificado. Aí está esse povo de lábios impuros. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde para ele, agora que entendeu tudo, a razão das dificuldades, ele diz assim: por que elas acontecem? Ele diz assim: então, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se não for você, quem será? Se não for agora, quando? É agora. São os nossos amigos que estão ao nosso redor, que esperam de cada um de nós a demonstração de uma atitude diferente, porque eles não têm, às vezes, consolo de Deus, eles recebem de nós, para que a gente, recebendo de Deus, possa passar para eles. A vida não é fácil. Eu quero terminar com uma ilustração de alguém que entendeu essa ideia de fazer aquilo, fazer algo positivo com aquilo que descobre a respeito de si mesmo. Foi no Líbano, uma menina de 17 anos, fugiu da Síria, converteu-se a Cristo com toda a sua família. Eu poucas vezes vi um evangelista como ela. E eu fui visitar aquele campo de refugiados em Zarle. E quando eu estava lá, ela falou: doutor Dantas, você quer conhecer meu campo missionário? Falei: vou. Falei: então entra aqui no carro. Me pôs num carro, eu fui no meio daquela estrada de barro lá. Só que eu descobri no caminho que o motorista era filho na fé dela. Quando chega no campo de refugiado, lá no lugar onde ela morava, tinha uns 50 cubículos. Era um antigo galinheiro, que o dono tinha transformado em 50 cubículos, com um banheiro coletivo para 50 famílias. E ainda cobrando $300 de cada uma delas. Ela encostou o carro: esse é o meu campo missionário. E já desceu cantando cânticos de adoração a Jesus. Eu pensei que ali era meu último suspiro.
porque é região muçulmana, e refugiado radical, vão me matar aqui, mas já que eu estou aqui, deixa eu apreciar. E eu então saí com ela, e ela cantando, não demorou 2 minutos, ninguém pode ir para a escola ou trabalhar, as portas daqueles cubículos se abriram, saiu mais de umas 150 crianças, todas cantando a mesma música. Não demorou, saem as mães, não demorou, saem os pais. Em questão de 5 minutos, havia um coral de mais de 200 pessoas louvando a Jesus, porque uma menina ouviu a história de Isaías e decidiu não olhar para o cadáver, mas olhar para Cristo, e descobriu que ela podia fazer algo de diferente para transformar o seu meio ambiente. Ela transformou um galinheiro num santuário. Ainda hoje, você é a luz do mundo e o sal da terra. Que Deus nos abençoe.